quem diga que uma coisa é certa, que o Estado sempre será uma entidade coercitiva, que te obriga a pagar impostos e que faz você trabalhar para ele sobreviver, isso em tempos de bonança, tanto em tempos de crise. Há quem diga que não teve uma organização criminosa na história da humanidade que conseguiu criar um ciclo de violência e crimes tão forte quanto o próprio Estado. Mas será que tá entendendo? Ele tá demonizando o Estado. Ah, as pessoas são obrigadas a trabalhar para sustentar o Estado. É uma força fantasmagórica, não existem pessoas no Estado. O tributo, gente, ele é a forma de manutenção material do Estado. É como o Estado consegue tirar, né, aquilo que é produção material da sociedade para a manutenção das suas estruturas. O Estado precisa ter policiais, o Estado precisa ter instituições, prédios, um mundo de coisas que, como ele não produz nada, ele precisa extrair da sociedade que produz a partir do trabalho. Então ele impõe uma taxação. Por isso a gente chama de imposto, né? Aquilo que é imposto à sociedade. Só que esse imposto, na verdade, é a condição para a existência do Estado. Uma vez que essa é a forma do Estado conseguir aquilo que é necessário para a sua manutenção. Agora, se o Estado não existe, quem é que garante a propriedade privada, por exemplo, dos meios de produção? Vejam, há uma dupla necessidade aí. Aquele que é tributado depende da existência do Estado para que ele seja proprietário. É o Estado que garante a propriedade. E para que exista Estado garantindo a propriedade, um tributo deve ser pago. Então é uma troca. O Estado garante a propriedade daquele que produz e aquele que produz entrega parte da produção para o Estado poder continuar existindo. Aí é um outro ponto que os anarcapitalistas também não compreendem. Não compreendem esta necessidade. A necessidade de prescrição da propriedade e de defesa da propriedade. Então o Estado é que determina quem é dono do quê e garante essa propriedade. E só pode haver um modo de produção baseado na propriedade privada, como o capitalismo, se existe Estado para garantir a propriedade privada. Então, é muito sedutor a gente esconder, quando vai falar do Estado, o fato elementar que o Estado, na verdade, é a sistematização, a institucionalização dos anseios da classe proprietária, a fim de manter as suas propriedades. E aí eu estou falando, evidentemente, da propriedade privada, ou seja, propriedade privada dos meios de produção. Isso é, de fato, o problema do Estado? Ou será que o problema é justamente as pessoas que administram o Estado? Será que é a natureza do ser humano, que, especialmente quando ele ganha poderes sobre outros seres humanos... A natureza do ser humano é sempre complicadíssimo, né? Por quê? Porque mudam as relações de produção, muda a natureza do ser humano. Então nós compreendemos como natureza do ser humano só aquilo que é biológico. O resto são construções sociais, sujeitas ao tempo e ao meio. Ele acaba tendo sua cabeça poluída, deslumbrada com tanto poder e com tanto controle, e com isso sentem incentivo para tirar vantagem dos menos favorecidos e facilmente manipuláveis. Ou será que... Isso também é uma coisa assim, ó, que a galera tem que parar e botar a mão na consciência e pensar um pouquinho. O poder que corrompe é aquele atingido a partir de um cargo na administração pública, isso? Então o poderoso é o governador, é o deputado, é o presidente? Então esse que vai se deslumbrar com o poder. Então o que resta para quem realmente tem o poder, o que está acima desse? Que são os grandes bilionários, as grandes corporações, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento. Eu já disse aqui em outros momentos, o Bill Gates, o Jeff Bezos, esses caras precisam ser presidentes dos Estados Unidos? Quem vocês acham que é mais poderoso? O Jeff Bezos ou o atual presidente dos Estados Unidos, que anda literalmente por aí caindo pelas tabelas? Não interessa para o Jeff Bezos ser presidente dos Estados Unidos, porque seja qual for o presidente dos Estados Unidos, vai ser um funcionário dele.
Tô entendendo? E eu tô dando aqui exemplos extremos para que vocês entendam, mas isso acontece. A classe dominante controla o Estado. Os políticos são empregados da classe dominante no capitalismo. É essa a percepção que a gente tem que ter. Né? O verdadeiro poder não vem da investidura que um cargo lhe deu, não vem de uma força espiritual. O poder é produto da realidade material. E é isso que um bilionário busca, poder político. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, galera. O poder de consumo de uma pessoa que tem 1 bilhão ou que tem 20 bilhões é o mesmo. É o mesmo. Praticamente ilimitado no planeta Terra. Então por que uma pessoa anseia tanto continuar acumulando riqueza para além de 1 bilhão? Porque essa pessoa quer acumular mais poder político. É essa a função do bilionário. O acúmulo de poder político. Ele quer comprar presidentes, ele quer comprar deputados, ele quer comprar governadores, para assim continuar impondo a sua vontade, utilizando o Estado como um instrumento seu. Essa é a função de um bilionário.